aqueles que não são familiares com o Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita ele é um diálogo do Senhor Krishna, o próprio Deus, que apareceu há 5.000 anos atrás. Então é um diálogo dele com seu discípulo, devoto, amigo, Arjuna, um grande guerreiro. Então, esse diálogo aconteceu em uma batalha de Kurukshetra. Isso representa também que todos nós, neste mundo, nós estamos numa grande batalha. A todo momento nós temos diferentes obstáculos para superarmos. E esses obstáculos, eles podem ser superados somente quando nós nos iluminamos. Do contrário, é impossível. É impossível nós buscarmos conhecimento na fonte errada. Não? Então, assim que o Bhagavad Gita, ele trata sobre esse diálogo de Krishna e Arjuna no meio de um campo de batalha, e Krishna falou esse conhecimento não só para Arjuna, mas para todos nós, para que nós possamos desenvolver o conhecimento, que nós possamos nos autorrealizarmos e possamos até mesmo despertar a nossa consciência divina. Porque no momento nós estamos esquecidos de Deus. Então, o Bhagavad Gita ele tem esse poder de nos libertarmos dessa escuridão e assim despertarmos, não, o nosso amor por Deus. É como numa noite, não? Você está ali dormindo, tudo muito escuro, você nem sabe realmente quem você é quando você dorme, mas quando você desperta, você pode ver o que está acontecendo, quem eu sou, o que está ao redor de mim. Então, assim mesmo, nós estamos vivendo uma grande escuridão nesse mundo, uma grande ignorância. E quando nós temos o conhecimento das Escrituras, nós podemos nos libertar deste mundo. Então, Deus é a fonte de tudo que nós podemos observar, Ele é a fonte de nós, da nossa própria existência. Nós somos eternos, assim como Deus é eterno, todos nós somos eternos por natureza. E quando este corpo se acabar, a alma continua existindo. Então, o Bhagavad Gita traz esse conhecimento de como nós podemos reviver a nossa relação esquecida com Deus. Porque veja só, todos os processos de religião. O que é a palavra religião? Religar. Religar o que? A nossa situação com a situação do Supremo. Religar o nosso relacionamento com Deus. Porque esse nosso relacionamento agora está esquecido, devido ao nosso desejo de nos assenhorearmos de tudo que nos rodeia. Então, esquecemos de Deus. E Deus, como Krishna, que veio há 5.000 anos atrás, ele vai nos iluminar, mostrando que nós somos essa parte de Deus. E como nós podemos despertar o nosso amor dormente por Deus. Porque todos nós temos amor dormente por Deus. Você vê que agora os nossos amores são sempre depositados em objetos ilusórios e temporários. Num homem, numa mulher, num cachorro, num país, numa política, nisso e aquilo, mas tudo isso se vai. Então, o verdadeiro amor, na verdade, que é eterno, é o nosso amor que nós podemos despertar em relação ao Senhor Supremo, a Krishna. Então, nós vamos aqui dar início, né, ao primeiro verso do Bhagavad Gita, como eu estava falando, ele é falado por Dhritarashtra. Dhritarashtra é um rei, como eu estava dizendo, cego, tanto material quanto espiritualmente. E ali ele está no seu palácio, porque ele era cego, ele não pôde estar no campo de batalha, então ele estava ali na sala do seu palácio e o seu secretário, conhecido como Sanjaya, ele começa a descrever o que estava acontecendo no campo de batalha. Porque esse Sanjaya, ele era um místico, ele era um yogi.
Yogis, muitos dos yogis, têm esse poder de ver as coisas em outros canais. Você vê, mesmo hoje em dia, a tecnologia, nós podemos ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Essa é uma tecnologia material. Você está aqui, você liga a sua televisão, sua internet, você vai ver notícias ao redor do mundo. Então, se uma televisão pode nos conectar com o mundo, com os 4 cantos do mundo, o que dizer um processo yógico, um processo de yoga? Yogis são muito poderosos. Esse Sanjaya, ele era um discípulo de Vyasadeva, que é uma encarnação também de Deus literária. Ele que escreveu, compilou esse Bhagavad Gita. Então, esse Sanjaya, ele, pela graça de seu mestre, Vyasadeva, ele desenvolve esse poder de ver o que está acontecendo em diferentes partes do mundo. E assim ele vê o que está acontecendo no campo de batalha. E aqui, esse verso, o primeiro verso, inicia com Dhritarashtra, o rei cego, se aproximando de seu secretário Sanjaya. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar, o que fizeram eles? O Bhagavad Gita é uma ciência teísta. Ela é uma ciência, não é uma fé, simplesmente uma fé, mas é uma ciência. Por exemplo, se você coloca a água a, sei lá, 100 centígrados, não? A água começa a ferver. Então você sabe que 100 centígrados, a água vai começar a ferver. Da mesma forma, você sabe quando você começa a se iluminar espiritualmente. Existe uma ciência atrás do Bhagavad Gita, não só atrás do Bhagavad Gita, mas de toda a literatura védica. Se nós praticamos essa ciência de acordo com as instruções das Escrituras, o resultado, ele basicamente é 2. Nós desenvolvemos desapego de coisas fúteis, coisas desnecessárias, e desenvolvemos apego por Deus, por vida espiritual. Quando você põe um bocado de comida na sua boca, se você está com fome, então aquele bocado de comida vai lhe saciar a fome, e vai lhe nutrir, e vai lhe dar a vida. Da mesma forma, quando nós praticamos a vida espiritual, então o resultado é que nós nos iluminamos, nós ficamos satisfeitos espiritualmente. O Bhagavad Gita, ele é conhecido por toda a Índia, E agora ele está sendo amplamente conhecido nos países ocidentais. Todas as universidades importantes do mundo agora, eles se dedicam ao estudo do Bhagavad Gita e ao estudo das escrituras védicas, porque é uma ciência teísta de Deus. Esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele deve ser entendido com o auxílio de um devoto. Porque um devoto de Krishna, ele sabe quem é Krishna e pode lhe dar Krishna. Por exemplo, mais adiante, nesse Bhagavad Gita, no capítulo 4, Krishna vai dizer a Arjuna que Bhakto sime sakachetira hasyam hi etat uttamam saivayamayateja yoga prokta puratana. Essa ciência antiquíssima da yoga é ensinada por mim a você, porque você é meu amigo e meu devoto. A palavra em sânscrito é Sakha e Bhakta, Sakacheti. Porque você é meu amigo, você é meu devoto, você pode entender Rahasya, o mistério dessa ciência transcendental. A vida espiritual é um mistério, Deus é um grande mistério. Mas o próprio Deus, ele abre os nossos olhos com a achote do conhecimento. Ele abre os nossos olhos, mas ele só vai abrir os olhos daqueles que são devotados a ele.
Então, por isso se diz aqui que nós devemos entender o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavad Gita com auxílio de um devoto. Porque um devoto, ele realmente pode conhecer essa ciência e pode entregar essa ciência. E esse mesmo Bhagavad Gita, já houve muitos e sempre há centenas de comentaristas desse Bhagavad Gita. Mas a maioria deles, eles têm assim um motivo pessoal para comentar o Bhagavad Gita. O motivo pode ser fama, prestígio, dinheiro, até mesmo desvirtuar, desencaminhar as pessoas da verdadeira compreensão do Gita. Então não pode haver nenhuma motivação pessoal. O Bhagavad Gita, ele deve ser entendido tal como ele é. Por isso o nosso mestre, ele diz que esse Bhagavad Gita, como ele é, ele deve ser entendido como ele é, sem interpretações pessoais, não é? Então, o que Krishna diz, nós aceitamos. E o Arjuna, que era um grande guerreiro, o maior de todos os guerreiros na sua época, ele pôde até mesmo derrotar o Senhor Shiva, que é descrito como o destruidor desse universo material. Mas Arjuna era tão poderoso que ele pôde conquistar o Senhor Shiva. E assim, só que no começo da batalha, como será claro nesse primeiro capítulo, Arjuna, ele entra numa confusão mental, uma completa confusão, temor, medo, e ele não quer lutar, ele desiste de lutar. Mas Krishna desejava aquela batalha. Mas Krishna queria estabelecer Arjuna como o grande governante da sua época, porque Arjuna, ele representava, junto com seus irmãos, são 5 Pandavas, eles representavam, esses Pandavas, esses irmãos guerreiros, eles representavam a religião personificada. Então, Krishna queria que tanto Arjuna como seus irmãos e seus guerreiros saíssem vitoriosos. Porém, Arjuna não queria lutar. E Arjuna não querendo lutar, isso seria destruição. A destruição do Dharma, da religiosidade. Então, assim, Krishna, o Bhagavad Gita é justamente isso. Krishna, ele está dando um conhecimento para tirar Arjuna da ilusão, da ignorância. Assim como todos nós estamos em ignorância, todos nós estamos em ilusão. Então, o Bhagavad Gita não foi falado somente para Arjuna, mas foi falado para todos nós, para que nós podemos nos libertar de nossos temores, nossos obstáculos, nossas ilusões. Então, assim que esse conhecimento do Bhagavad Gita, a compreensão clara é o próprio Arjuna, porque Arjuna, quando ouve as instruções de Krishna no Bhagavad Gita, ele está pronto para atuar como Krishna deseja. Como no final, na conclusão do Bhagavad Gita, logo no final do Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna, você ouviu atentamente as minhas instruções? Você está pronto de atuar de acordo com meus ensinamentos? Aí Arjuna, ele diz que sim, eu o aceito como a personalidade de Deus, eu estou pronto a atuar de acordo com seus ensinamentos. Então, assim, essa compreensão, a compreensão clara do Bhagavad Gita, ela é o exemplo de compreensão clara. É o Arjuna que aceitou as palavras de Krishna. Diz, se alguém tiver a imensa fortuna de entender o Bhagavad Gita nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, então ele suplantará todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. Então, se alguém tiver a fortuna de entender o Bhagavad Gita através da sucessão discipular, isso é muito importante. A sucessão discipular, porque esse conhecimento dos Vedas, eles vêm de cima para baixo, não de baixo para cima.
Ou seja, não é um conhecimento que nós, com o nosso intelecto, desenvolvemos. Não, mas nós aceitamos um conhecimento que vem diretamente de Deus, diretamente das Escrituras. E esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele vem através de uma corrente de mestres. Desde a época de Krishna até os dias de hoje, existe uma corrente discipular, de mestre para discípulo, um entregando nas mãos do outro esse grande conhecimento. É assim como uma manga, não é? Se você pega cuidadosamente uma manga do pé e assim desce, entrega para uma pessoa e aquela pessoa entrega para outra, então a manga sempre estará assim, saborosa, não é? Então, da mesma forma, esse conhecimento ele é trazido através da corrente de sucessão discipular.